Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Começamos mais um momento de reflexão, começamos mais um dia na presença do Senhor. Senhor meu Deus, meu Senhor e meu Pai, quero mais uma vez te agradecer, Senhor, em nos dar mais desta graça de estar aqui falando do teu amor, da tua bondade. Tu és Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és um Pai que se compadece dos filhos quando te buscam, Senhor. Neste momento, coloca a minha vida nas Tuas mãos, a vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor esteja neste dia nos ensinando a Tua palavra. Usa da Tua bondade, Senhor, por onde alguém há de ouvir esta mensagem, que o Senhor esteja falando ao seu coração. Seja o Teu nome glorificado. Eu oro a Ti, meu Pai, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia. Vamos hoje trazer um tema para a nossa reflexão: despertamento. A mensagem de Deus se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, o verso 20, o último versículo. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 8 anos. E se foi sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Amém. Misericórdia, misericórdia. Queridos, este é um rei que não deixou saudade. Este é um rei que não foi sepultado nos sepulcros dos reis. Este foi um rei que o povo também não lhe queimou aromas, como fizeram aos reis quando morriam. Estamos falando de um rei que teve a oportunidade de se consertar diante de Deus, de um rei que tinha seu pai, tinha seu avô como líder, como bons homens que andaram no caminho do Senhor. Estamos falando do rei Jeorão. É interessante que os pais davam nomes aos filhos, às vezes de acordo com a situação da época, ou às vezes como fosse uma profecia na vida do filho, quando assim ele crescesse. O nome Jeorão significa Deus é exaltado, ou Jeová é exaltado. Mas durante o reinado deste rei, de forma alguma Deus foi exaltado. Quem foi exaltado? A desobediência. Jeorão foi o primeiro ou primogênito filho de Josafá. Antes de Josafá morrer, Josafá deu bens a cada um dos seus filhos, verso 3, deu muitos dons, ou seja, muitos presentes de prata e de ouro, e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Olha, um presentinho para você, uma cidade em Judá. E ao seu primogênito, este Jeorão, porque era o primogênito, deu o reino de Judá. E a Bíblia diz que quando ele estava no poder, quando estava forte, quando estava fortalecido, bem estruturado, o que ele faz? Ele mata
todos seus irmãos. Um rei que não tinha segurança no seu reinado, talvez com medo que seus irmãos ou algum deles usasse de tragédia, de traição. Talvez ele tinha conhecimento, lógico, pela história de Absalão contra seu pai Davi, quem sabe? Se ele não se preocupou com essa situação que pudesse acontecer no seu reinado. Mas quando se busca Deus, quando se tem Deus na vida, não tem de como temer diante de uma situação ou de um cargo que lhe é atribuído. Ele começa a trazer no seu coração um plano diabólico em destruir, em matar todos os seus irmãos. Somos influenciados, como disse em uma mensagem anterior, somos influenciados todos os dias. Boas influências e má influências. Depende de cada um de nós de aceitar ou não a má influência. O rei, com certeza, teve má influência. Por quê? Porque a sua esposa era uma das filhas, sabe de quem? Do rei Acabe com Jezabel. Imagina o que essa mulher teria de bom para dar a seu esposo no seu reinado. Talvez teria até coisas boas, porque não podemos associar a maldade do pai ou da mãe aos filhos. Cada um é o que é. Mas acredito eu que, pelo fato de Jeorão não ter andado no caminho dos seus pais, que seja seu pai ou seu avô, ele andou no caminho dos reis de Israel. Está no verso 6. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Como é que fazia a casa de Acabe? Como foi o reinado de Acabe? Acabe permitiu que quem governasse o reino fosse Jezabel e não ele. Jezabel trouxe tudo que era contrário à vontade de Deus para dentro de Israel. O culto a Baal, sacrifício feito não a Deus, mas a Baal, perseguiu os profetas de Deus. Então, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o que parecia ser mal diante dos olhos do Senhor. Ainda assim, ele prosseguiu com a sua maldade. Houve guerras entre Judá e os edomeus. A cidade de Libina se revoltou contra ele. Fez dos altos montes de Judá que todos os moradores se corrompessem, desde Jerusalém até Judá, e obrigou. Diz aqui a palavra, e impeliu a isso, ou seja, e obrigou para isso. Então, além de um rei corrompido, ele obrigou todos, o da capital como do seu estado, do seu território, do seu reino, a andar em desobediência a Deus. Deus então envia uma carta escrita pelo profeta Elias. O profeta Elias escreve uma carta, está no verso 11, de tudo o que, verso 12, toda a tragédia que o rei cometera, todo ato diabólico, Deus havia inspirado seu servo, o profeta Elias, numa carta. E nessa carta, entre alguns alertas,
eu destaquei dois. O verso 14: eis que o Senhor ferirá com grande flagelo a todo o teu povo, e a teus filhos, a tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Veja a consequência do mal, a consequência do pecado, a consequência da desobediência não somente atingiria o rei, como aos filhos, como as filhas, como a todo o povo e todas as fazendas. Mas, se você observar, o Senhor não disse, eis que o Senhor vai ferir. Não. Eis que o Senhor ferirá é condicional. Por quê? Deus estava dando uma chance, uma oportunidade ao rei, para que ele se arrependesse. Ainda no verso 15, tu também terás uma grande enfermidade. Ou seja, Deus não estava dizendo, tu vai ser acometido. Não. Tu terás é condicional. Se ele se arrependesse, buscasse perdão em Deus, nada disso aconteceria. Mas ele continuou errante. E então, o que aconteceu? Deus esperou, o rei não houve mudança. 16, Deus despertou contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios. Olha, Deus despertou agora dos povos inimigos de Judá. E esse povo entrou em guerra contra Judá. E no final, o que aconteceu? O verso 18, o Senhor feriu a Jeroão com a ferida nas entranhas, com uma enfermidade incurável. Misericórdia. E o verso 19, da doença incurável morreu de má enfermidade, e o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Ou seja, o povo agora sendo massacrado pelo rei, obrigado a fazer o mal, a fazer o erro. Agora o povo tinha como se vingar do rei. O povo não queimou aromas para colocar no túmulo do seu rei. Era o pago, era a recompensa que o rei estava recebendo do seu povo. E o pior de tudo, foi-se sem deixar de si saudade. Ninguém teve saudade daquele rei. Também não foi sepultado nos sepulcros dos reis, embora sendo sepultado na cidade de Davi, não no sepulcro dos reis. Triste história, legado mau, legado negativo deixado pelo rei Jeorão. Que eu e você possamos deixar bons legados para aqueles que vier depois de nós. Assim como Dorcas, você lembra de Dorcas, lá no Novo Testamento, em Atos Apóstolos? Quando ela morreu, deixou saudade. As irmãs que eram beneficiadas prantearam, chamaram Pedro, e Pedro, comovido pela situação, ora a Deus, e Deus manda Dorcas de volta. Pai, eu quero nesse momento, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Que possamos a cada dia ser sensível à tua voz, ao teu ensinamento, para que a nossa vida seja uma vida abençoada e ao partir deste mundo para a eternidade, possamos deixar bons legados. As tuas mãos coloco minha vida, minha esposa, nossa família, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes, Senhor, cada pai, cada mãe, cada família aqui presente, os doentes, enfermos, os que estão em casa, os que estão nos hospitais, os que estão presos, os que estão nas ruas por não ter um agasalho. Tu és Deus que usa da tua misericórdia. Se conosco, dás-nos de bênção, de paz. Eu oro a ti já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus a todos abençoe. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.